Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem assiste na insônia. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Hoje, antes de eu apresentar meu convidado, eu vou dar um spoiler do tema e é uma conversa muito séria. Nós vamos falar sobre as pessoas que têm espectro autista. E antes de qualquer coisa, como eu faço ao final, eu vou antecipar as legislações pertinentes. Para quem é do direito e quiser pesquisar, faça. Quem não é do direito e também quiser pesquisar, faça, porque é muito importante ter esses conhecimentos. Vamos lá? Depois, qualquer coisa, vocês voltam e vejam com calma a legislação. Não está em ordem cronológica, tá? Vamos lá. A Lei 12.764 de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno de espectro autista. Lei 13.146 de 2015, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Decreto 8.368 de 2014. Esse decreto regulamenta a Lei Berenice Piana. Lei 13.977 de 2020. Institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. É conhecida como Lei Romeu-Mion. Lei 13.830 de 2009. Obriga o SUS a proceder diagnóstico precoce e tratamento adequado para essa síndrome conhecida como TEA. Constituição Federal, como não poderia deixar de ser. No artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, vocês vão achar o texto onde inclui a proteção àquelas pessoas com deficiência, determinando que haverá igualdade e proibição de qualquer tipo de discriminação. Lei 7.853, de 89, dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência para sua integração social. Decreto 6949, de 2009, promulga a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Vejam, leiam, é muito importante para quem é do direito e para quem não é do direito. Inclusive, toda a legislação é importante porque todo mundo convive em sociedade. Mas nós não temos o hábito de ler. A nossa convidada hoje é a ilustre pedagoga e neuropsicopedagoga, doutora Cristina Haraguchi. Eu tenho a honra de convidar para discutir esse tema tão delicado, essa pessoa altamente especializada e convivência de dia a dia nesse tipo de transtorno. Ao meu lado está a Adriana Oliveira. Por quê? A Adriana conviveu 20 anos em escolas e ela relata algumas situações que realmente nós vamos tirar dúvida com a doutora Cristina, então eu preciso do apoio. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Obrigada. Doutora, me diga uma coisa, a senhora trabalha nesse tipo de situação ou nessa secção profissional? Há quantos anos, aonde e fazendo o quê? Só esclarecendo que hoje eles vão estranhar.
Porque eu sempre pergunto, de onde você veio, onde você está, para onde você quer ir. Mas hoje o assunto é totalmente diferente. Então, me ajuda, doutora. Há quanto tempo e como é o trabalho nesse fator de pessoas autistas? Então, eu trabalho com educação há mais de 30 anos, né, mas eu tenho uma escola, né, que hoje é uma rede de escolas que vai desde o berçário até a educação fundamental 2. Qual é o nome da escola, doutor? Rede Jean Piaget, aí tem Espaço Jean Piaget e tem o Colégio Jean Piaget. E como funciona? Esse colégio é um colégio especializado só nesse tipo de cidadão que deve Não. ser respeitado ou é aberto a todas as pessoas? Não, é uma instituição, né, normal, mas que cumpre a lei, que que as pessoas não sabem dos direitos, né, muitas escolas acabam negando matrícula, sendo que não pode, né. Mas aí tem 2 situações, né, que a gente vai falar durante o podcast, porque tem o lado da escola e tem o lado dos pais, né. A gente acabou, abrindo mais sobre inclusão, porque eu senti a dor de muitas famílias de serem rejeitadas nas outras escolas e foi um vídeo, assim, que eu fiz com meu filho, Pedro, né, em que a gente tem várias crianças, né, com TEA na escola, mas isso não é de hoje, né, sempre teve, porque a gente acolhe todas as crianças. Mas tem pessoas, eu sou totalmente ignorante no tema. Sim. Por isso que eu trouxe, porque além de eu informar ao pessoal que me acompanha, eu quero aprender muito. Me diga uma coisa, doutora, mas existem, pelo que eu ouço, existem vários tipos de autismo, alguma coisa assim, Não, são níveis de suporte. níveis de suporte. Então é suporte nível 1, suporte nível 2. Antes era leve, né, moderado e severo. Hoje não usa mais essa nomenclatura. Hoje a gente usa nível suporte 1, suporte 2, suporte nível 3. E as pessoas, na minha época, Hã, tem muitas pessoas que hoje descobriram que são sim. autistas e que na época não. Não tinha, né. Na verdade a gente não tinha, ciência, né, na mas, por exemplo, hoje a gente entende que aquela criança, ela era isolada, não gostava de falar com ninguém, né, que ficava mais na dele, não gostava de se enturmar, Era mais tímido. era mais tímido, né. Ou aquela criança que tinha muita dificuldade, né, em aprender alguma coisa. A criança que a gente chamava de lerda, né, ou aquele que Ou era elétrico, ou aquele que muito não parava. elétrico. Então hoje a gente entende muito que, tem o TDAH, né, O hoje que é tem, TDAH, doutor? que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Certo. Porque, na verdade, o TEA, ele dificilmente vem sozinho, vem com alguma coisa a mais. Né, então, eu mesma, né, a gente vai estudando, a gente vai vendo que também nós temos, né, e é necessário ter esse olhar, é imprescindível a Sim. gente começar a entender quais são as nossas dificuldades, para que a gente consiga nos ajudar, né, e ajudar as outras pessoas. E quando um pai, qual tem alguma característica que os pais, no caso, Para começar a tem entender, que né. tem que chamar atenção, falar: "Opa, alguma coisa está diferente", ou É, não? começa a olhar desde bebê. Ah, desde bebê? Desde bebê. Nós temos os marcos de desenvolvimento. Então, por exemplo, a criança até tantos meses tem que começar a rolar, depois tem um tempo que ela tem que começar a sentar, depois ela vai ter que começar a engatinhar. Se há um atraso motor dentro desses meses, já é um olhar. Por isso que é importante o acompanhamento pediátrico,
né? No nosso berçário, a gente tem uma fisioterapeuta que ela vai acompanhando, né? Semanalmente, não que ela vá fazer fisioterapia, mas ela observa, vai observando os bebês. Qualquer coisa que esteja fora do normal, ela faz um relatório, conversa com os pais para que ele encaminhe para o pediatra se há ou não a necessidade de procurar um outro profissional. Só para poder linkar, a senhora também tem uma clínica, Clínica Haraguchi. Sim. Qual o desenvolvimento dessa clínica? Então, com a nossa demanda, né, dentro da escola, da rede, a gente viu que o número crescente também e a dificuldade dos pais de encontrarem vagas. Tem clínicas aí que tem mais de 100 crianças na frente. É uma fila de Fila de espera. fila de espera, né? Porque é um tratamento caro e os convênios não querem assumir esse custo. Então, eles credenciam poucas clínicas e essas clínicas, elas são bem disputadas. Ficam hiperlotadas. Ficam muito, muito cheias, porque não consegue por conta da demanda. Uma dessas legislações que eu apliquei, que eu informei, é que o governo tem que fornecer tratamento e consultas com preferência. Só que, infelizmente. Não desiste. E acontece de o pai não aceitar quando vocês chamam e posicionam que o filho tem alguma deficiência? Infelizmente tem. Já vamos lá. E o mandado de segurança, viu, pessoal? Se por um acaso o convênio não tem vaga, porque, doutora, não pode chegar e falar, eu tenho vaga para daqui 6 meses. Isso não existe. Então, o que está acontecendo hoje? A gente tem casos de, antigamente, com liminar. Sim. Porque assim, se o neurologista coloca lá 40 horas semanais de terapia, né? Aí é dividido, fono, TO, psicoterapia. Doutora, me tira as siglas, senão nós ficamos aqui tudo bolando. Terapeuta ocupacional, porque a maioria deles precisa da terapia ocupacional para aprender a comer, que eles têm seletividade alimentar. Então, eles precisam. Mas necessariamente até o alimento é diferente? Eles têm sensibilidade. Então, tem criança que ela tem sensibilidade a tecido. Então, por exemplo, tem uma aluna que ela não está indo para a escola porque ela não consegue colocar a parte íntima, as peças íntimas. Ela não consegue. Então, a mãe manda fazer vestido comprido para ela, mas mesmo assim ela não pode, enquanto não tiver, né, essa introdução da vestimenta. Então, é uma coisa que a gente também não desconhecia. A gente vai vendo durante esses casos que vão aparecendo, né? Teve um outro aluno que o neurologista afastou ele da escola porque ele não está pronto para ir para a escola. Isso com quantos anos? Ele tem 6. Já teria que estar indo hoje em dia? Já. Mas ele nunca tinha ido para a escola, ele não tem condições, ele quase quebrou. Eles têm uma força, né? Que quando eles entram em disruptivo, né? Que a gente fala, eles têm uma força assim incrível. E a pergunta da Adriana, tem uns pais que não aceitam? Muitos. Né? Eu falo para você assim que é muito difícil para a mãe também, para o pai, porque isso é a realidade, né? Mas é que eles têm aquela imagem da maternidade perfeita, né? Ninguém se prepara para ter uma criança com qualquer outro tipo de síndrome. Sim. E deixar claro que o autismo não é doença. É dele. É um transtorno que é dele. Nasceu com ele e vai. Não tem CID? Ele tem CID. Então é considerado doença? Ele é uma doença. Ele não é doença, porque ele nunca vai sarar. Ele é um transtorno, que ele nasce e vai morrer com ele. Não tem como reverter. Não. O que você tem que fazer são terapias para você amenizar. E evolui? Evolui. A gente tem vários casos, né, de sucesso. Quando existe o comprometimento da família, primeiro, a saúde.
né? Que eu falo para os pais. Primeiro, tem que laudar, procurar uma clínica. Se precisar de medicação, tem que medicar, né? E, e aí sim ele pode vir para a escola. Porque a escola, ela não faz milagre. Ela não faz milagre. Eu sou advogado de várias escolas. Sim. E em mais de uma ocasião, eu já trabalhei muito para pais. Em mais de uma ocasião, eu fui chamado pela escola dizendo o seguinte: olha, eu recebi uma liminar que é para matricular essa criança e acabou. Só que eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento. Uma escola menor, eu não tenho, não conheço como é o tratamento. Uhum. E outra, tem que ter uma pessoa que fique dentro com ele na sala de aula. O que acontece? Isso é a escola me perguntando, a gente fica numa sinuca de bico. Não fecha a conta. O que acontece? Todos os alunos ficam olhando para trás, porque a senhora acompanhante fica ao fundo da sala. Todo mundo tira atenção, porque é criança, é novidade, eles querem ficar olhando para trás. Eles querem. Então, o que eu faço? Você conversou com os pais? Conversei, mas eles falaram que não querem saber. Tá. Aí nós ingressamos no processo, fizemos a explicação, e legalmente não tem explicação, não é, doutor? Tem que dar. Na verdade, existe uma diferença, né? A escola é obrigada a oferecer uma auxiliar escolar, porque é escola. Auxiliar terapêutico, que a maioria dos pais acham que nós temos que fornecer, não é Então, mas não terapêutico, pode é negar a saúde. matrícula. Não, negar não. Eu fiquei, inclusive, sabendo hoje. Tem escola, até escola renomada, que o que eles fazem? Para o aluno ingressar na escola, tem que fazer uma prova. Então, eles não querem, o problema. Então, eles fazem, o aluno não passou na prova, para evitar que o aluno seja negado. Isso. É uma maquiagem, né? O aluno não passou. Como eles percebem que o aluno tem o autismo, o seu aluno não passou na prova. Então, rejeita o aluno, é uma forma de rejeitar a matrícula desse aluno para não ter esse aluno. É que se tem vaga, independente da prova, tem que dar. Isso, tá vendo? Interessante. Entendeu? Interessantíssimo. Eu fiquei sabendo se tem hoje de uma vaga, mãe, nós somos obrigados. Então, se você oferece para qualquer aluno de fora, se você coloca lá uma propaganda que você matrículas abertas, é sinal que você tem vaga. O que eu havia acontecer, doutor, é o seguinte: aí chega lá e fala, digamos, quinto ano. Tem vaga para o quarto, para o sétimo, para o oitavo, para o quinto, lotou. E aí, o que o pai fez? Ele mandou uma pessoa ir lá e se matricular. E voltou com a matrícula posteriormente. A gente tem muito caso disso. O que a gente faz? A gente pede para a mãe ser muito sincera, sabe? Seu filho precisa de algum atendimento especial? Precisa. Porque, assim, se precisa... O que é um atendimento especial nesse caso, doutor? Então, é o atendimento porque ele precisa, né? Na verdade, eu preciso de uma auxiliar na sala. Então, eu estava falando sobre esse atendimento AT. AT é a clínica que fornece. Que é AT? É uma auxiliar terapêutica. Certo. Então, é da saúde. Já não é escola. Não é escola, porque ela é supervisionada por uma psicóloga. Certo. Que é do caso daquela criança. No caso, a escola fornece uma auxiliar na sala. Não só para uma criança, é para todas as crianças que precisam de auxílio. E pode ter, eu acho que não pode ter uma classe só de autismo, porque isso é uma discriminação, né? Não é o ideal, por quê? Porque aí não está tendo inclusão. Não é inclusão. A inclusão é o típico, né? A criança neurotípica, normal. Conviver com as demais. Ela modela os outros. Então, o aluno que vem com autismo e aí ele vai fazendo a terapia e frequentando a escola regular, ela vai ter uma modelagem, porque ela está com as outras crianças. Mas eu falo sim que para você que eles também ensinam muita coisa. Mas eu estou pensando nisso agora. Quem está aprendendo são... A senhora sabe que uma vez eu ouvi de uma pessoa, ele foi visitar uma escola de pessoas chamadas especiais. E quando ele saiu de lá, uma pessoa, seu Alcino, um árabe, ele fala assim,
ele estava conversando comigo, ele falou, Rodrigues, hoje eu fui visitar a escola para ajudar, porque depois ele virou um colaborador financeiro, para ajudar o pessoal da escola ali do tal, que são pessoas excepcionais, especiais. E quando eu saí dali, eu agradeci muito a Deus, porque eu vi que Ele me deu os meus filhos especiais. Porque você recebeu o presente de ter filhos sem nenhum tipo de detalhe, é um presente especial de Deus. É a famosa, por isso, é a famosa sabedoria da idade. Por isso que eu tenho que ir lá e me dedicar. Por isso que eu tenho que ir lá e oferecer minha parcela mínima. Porque eu devo isso a Deus. E aquilo me arrepiou. Porque é uma inteligência fantástica, só idade para dar mesmo. E me diga uma coisa, doutora. Além dessas crianças estão aprendendo com os autos, estão aprendendo. Eles também aprendem a respeitar, né? Respeitar as diferenças. É isso que a gente trabalha. Respeito às diferenças. Eles, desde pequenininho, eles convivem com eles, então para eles é normal. Criança não tem maldade. Não tem né? maldade. E outra, eles querem ajudar. Eles querem ajudar. E mesmo quando eles vão em outro lugar, outro ambiente, no shopping, num parque, eles identificam, né? Ou pelo colar, né? Pela identificação. Porque tem Eles andam com a essa lei do identificação. Mion. Eles Não, a lei têm. do mil é a identificação, É o do aquele símbolo TEA ou do girassol, E você acha né? isso Das outras. positivo? Não expõe, não? Eu acho que é positivo porque você tem um outro olhar naquela criança. Certo. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é birra, né? Ah, entendi. E uma desregulação, né? O que é birra? Aquela criança está tendo birra, não está. tipo, tá no shopping e de repente ele um tá- volume muito alto deixa a criança irritada. Exatamente. Então você vai ter outro olhar, aquela criança precisa de ajuda. Né? Então, é difícil. Para ser mãe de autista, não é fácil. Eu falo que é uma mãe que tem que brigar muito. Que nem num colégio, o barulho é muito alto, numa hora de intervalo. Uma criança que tem essa sensibilidade para então, a para gente volume. tem uns que já vêm com abafador, né? Abafador. Usa abafador para diminuir o barulho. E os professores têm uma capacitação diferenciada para lidar com essas situações? Hoje, a Todas. formação pedagogia, ela, infelizmente, ela é muito aquém do que a gente precisa. A gente vê, assim, que depois do EAD, né, porque é a mesma coisa você formar um médico à distância. Você não está ali no dia a dia, você não faz só os estágios, é muito pouco, né? Então, quando você fala de uma formação, né, EAD, eu acho que é muito pouco, tem que ter a vivência em sala de aula. Concorda comigo, doutor? Sim, sim. Porque, assim, é onde você aprende. Você está lá, tem uma sala de 50 alunos, aí um tem uma experiência, o outro fala, é isso que vai construir o seu conhecimento, a sua aprendizagem. Foi assim comigo. Sim, porque eu faço festa em algumas escolas, né? Sim. E eu já presenciei algumas situações que, quando acontece alguma coisa diferenciada, é muito mais fácil aparecer alguém, pegar essa criança no colo e se retirar do ambiente, do que tentar acalmar a criança, fazer a criança participar. Mas qual é o correto, doutora? Você tentar Depende acalmar. que depende da Do criança. nível da criança. É que cada um é diferente, é único. Ah, não tem um padrão. Não existe padrão. Se você for lá na escola, cada um é um. E tem algum. Tem os hiperfocos diferentes, né? Eu tenho um aluno que ele tem o hiperfoco em maquininha de Cielo. Ele sabe todas as máquinas, os modelos. Ele vira um catedrático no assunto. Eles têm um hiperfoco. Então, por exemplo, antes ele era de chave de carro. Mas vai mudando isso com o passar do tempo? Então, ele era de chave de carro, então ele queria chave de carro. Aí, depois, agora, ele é de maquininha. Então, a mãe dele fala que ela já decorou os documentos dela, então ele vai lá e faz cadastro. E ele
começa a estudar isso, né? Então, tem, assim, crianças que têm o hiperfoco em línguas, criança de 2 anos que sabe ler, E no fundamental, essas sabe falar crianças, inglês. a É. prova deles é igual às demais? Prova Então, pra... a gente depende de cada um. Então, por isso que é necessário fazer adaptação de material, né? Então, o material didático tem que ser o mesmo. Por quê? O Para a material didático é criança o é o mesmo. mesmo, porque ele tem que ter igual. Certo, É inclusão. perfeito. Então, para nós da escola fazermos uma adaptação, a gente precisa ter o material. Então, a gente tem lá, por exemplo, número 1. Se o típico aprende de uma forma, o professor ele tem que ter o olhar de saber como aquela criança, como aquele aluno consegue, né? Ah, é através de figura? É através de imagem, vai avaliar, ela vai avalia, avaliar ele de acordo com como ele aprendeu, isto, da forma E aí a sequência escolar acontece normalmente. Ele normalmente, vai chegar à universidade, com adaptações. mas chega, vai tornar-se É, uma pessoa, um profissional. tem uns que já têm mais comprometimento. Mas, assim, até o ensino médio eu vejo, acompanho, né, que tem. Na universidade eu já desconheço, porque eu não participo. Mas, assim, aluno TEA, eles têm uma vida normal. E quem vem para a clínica? Quem são esses alunos encaminhados para a parte clínica? Então, aí nós fizemos a clínica para atender essa demanda que está, né, por exemplo, Está em fila deficitária total. total, né? Porque o SUS não tem essa especialização, né? Então, assim, muitos convênios estão fazendo a sua própria clínica para não pagar as particulares, né? Porque é um custo alto E é um tratamento longo. a vida inteira. Não. É para a vida inteira, só vai diminuindo, né? Conforme vai avançando, vai mudando a necessidade, porque tem as podas neurais. Então, Que é isso, doutora? a poda neural é como se a gente vai numa árvore e vai crescendo. Você não tem que cortar para Sim, ela melhorar? sim. Então, é da mesma forma. Com 3 anos, tem a primeira poda neural. Então, a gente tem todo o desenvolvimento do bebê, primeiro ano, segundo ano. Se a criança não fala ainda, por isso que a gente tem que ficar observando. Quando está com 1 ano, tem que falar mamãe, papá, né? Começar as primeiras palavras. Depois, até 2 anos, tem mais um repertório que a criança tem que ter. Ah, não consegue formar frase. Não é normal. A fala é a primeira coisa que o pai tem que observar. Porque se a criança não fala, tá no tempo dele. Não tá no tempo dele. Você tem que correr. Quanto antes. Eu ouço muito isso aí. É, Não, cada um no seu tempo. não tem, não tem. Não tá andando porque não é o tempo dele. Então, gente, não pode. É porque é o meio que a mãe tenta justificar, entendeu? É que ele vai falar, né? E assim, se não fala, aí não desfralda, né? Então, são várias consequências. Aí chega 4, 5 anos, não fala ainda. Como que eu vou alfabetizar uma criança que não fala, né? É mais difícil. Me chamou a atenção que a senhora falou da parte alimentar, que eu fiquei meio confuso. Tem crianças que têm restrições alimentares, mas é tipo uma Não, alergia? não, elas não aceitam. A textura, a cor. Tem criança que só aceita branco. Então, ela só come o arroz branco, o macarrão, Sem sem molho, molho, sem molho. Come batata frita, assim, tipo coisas bem claras. claras, brancas. Nada com cor. E aí não pode dar. Olha, não aceita. Mas não não vai ensinando, aceita. não vai. Então, aí que tá. Aí, para começar a introdução, a gente estimula, mas a criança não come. Então, aí tem que ter a terapia. Terapia que vem na parte clínica. É. Quando a pessoa chega
Para a primeira Aí o consulta com a senhora. terapeuta ocupacional, ele vai ver a melhor forma de introduzir novos alimentos. A forma que vai dar a comida para aquela criança. Aí não vamos tapar o sol com peneira, os pais aí. Percebeu alguma coisa? Corre pelo teu filho. Não tem gente que eu acho que tem vergonha de E a falar, avaliação? mas... E aqui na nossa mas... clínica a gente faz avaliação neuropsicológica. Meu, os dois fizeram. Os meus dois fizeram e tiveram que fazer 2, 3 meses de uma terapia lá. Assim, aí mas tem quando que chega fazer. na clínica, o que a criança é avaliada? O pai ou a mãe passa para a senhora o que eles estão achando de diferente, ou o encaminhamento da própria escola? É isso? Às vezes é da escola, é do neuro, da pediatra. E daí a senhora vai, a partir daí, quais são as atitudes? É ver o método? Não, aí tem a avaliação neuropsicológica, são 10 sessões, 10 a 12 sessões, em que eles vão ter testes, avaliação, que aí vai dar resultado. A senhora vai ter o nível, aí que chega no, Não, no aí nível... não. você vai ter, né, todo o desenvolvimento da criança. Que aí esse laudo, né, esse relatório é levado para o neuropediatra, Certo, que aí ele que lauda. Quem lauda é médico. certo, Não certo, é psicólogo, não é escola, é o médico. certo. Por isso que eu falo, assim, às vezes fica meio que assim, entrelaçado, né? O que é saúde e o que é educação. Então, a parte de saúde que é importante é o neuro e as terapias, todas, né? Elas são essenciais para o desenvolvimento daquela criança. Porque aí ela vai avançando, entendeu? E não regride. O que acontece quando não tem nada? A criança vai Porque pode piorando acontecer. Todo mundo mandou vir e e não aí... vem. Não, e aí não É, tem nada. Depois da avaliação das 10 sessões, fala, ó, não tem nada. pode não Pode. ter. É o jeito dele. Aí sim é o jeito dele ou dela. Aí tem que. Pode fazer um comportamental. É outra coisa. Porque também tem a questão de como as crianças estão sendo criadas hoje. Não pode ser frustrada, não tem limite. Isso é uma coisa que A é senhora percebe muito isso? muito. Não pode falar não. Antigamente, como que a gente falava na sua época? Se o seu filho fosse na escola e a professora, a diretora, chamasse para reclamar dele, o senhor ia ficar bravo com a escola ou com o seu filho? O senhor não sei. Eu ficaria, chamaria ele de canto e falaria, vem cá, meu bem, senta aqui. É assim, assado, Na cozido minha e cru, época, minha mãe falava: não chove ai dinheiro, de o pai você trabalha. se tiver reclamação. Ai de você. Aí nós éramos muito até radicais. Mas assim, hoje tudo bem, evoluiu, mas eu acho que a evolução Não, mas também não é hoje a falta de professora fala assim: educação. olha, se a professora brigar com você, você me fala. Que eu vou lá e vou brigar com ela. Não, tira o respeito. Tira totalmente Eu o respeito. leciono, Autoridade. eu leciono desde 83. Eu lecionei para, na época era primeiro grau, não sei, era quinta, primeiro a sexto ano, Era depois ginásio, era. depois Quinta ia série. para o colegial, bom, sei lá. E resultado. E depois eu fui lecionar para a universidade e até pós-graduação. E naquela época, o respeito pelo professor. Era muito E eu grande. sempre fui um cara brincalhão, tirava sarro, e haviam reclamações da escola. Esse professor é muito louco, ele não pode ser assim, porque eles estão criando asa. Nunca criaram asa comigo, muito pelo contrário. Mas, quando eu resolvi parar, agora só palestras, algumas aulas de pós-graduação. Quando? Quando eu estava na faculdade, né, lecionando para quarta e quintanistas de direito, e eu via o aluno assim. Né? Aí eu olhava e falava, não, pensava, peraí, eu saí da minha casa, deixei minha família, estou aqui à noite, estou deixando de fazer o que eu gosto, venho para cá, eu invento tiro de espoleta, eu mancho roupa, eu caio no chão, eu faço um stand-up, e o cara... Aí, quando eu chegava perto, ele apertava o seu código, como se eu fosse o próprio otário. Aí eu falei, acabou, né?
chega uma hora que você fala, O respeito não existe, né? Hoje ser professor sempre ganhou mal, né? é, Professor no Brasil é impressionante como você pode estar dando aula em pós-graduação, em é. mestrado, em doutorado, que ganha mal. E hoje, além de ganhar mal, não é Desrespeitado. desrespeitado, não é Pô, a reconhecido. gente vê reportagem, aluno agredindo o professor na sala de aula, agredindo o professor, ameaçando de morte. Quer dizer, me diga outra coisa, agora eu vou entrar um pouquinho na área do direito, do que pode acontecer, e pode ser que não seja a tua área, aí você me avisa que não é. Mas existem pessoas com espectro autista que são agressivas. Não é que é agressivo, eles não têm medicação, porque assim, quando que eu tinha um aluno que ele era muito, muito, a ponto de jogar carteira, né? Agredir Mas quando todo era mundo. irritado, ele era Tem os irritavam gatilhos, ele. tem uns gatilhos, mas quando é contrariado. Mas aí a gente nunca sabe quando é que está desregulado ou é porque ele não aceita ser contrariado. Tem que fazer o que ele quer. Esse é um dos. Porque tem criança Isso que é, não tem nada não, isso e aí dá para confundir com mimado, né? também. Tem Então, mas criança. assim, a gente sabe que essas crianças precisam de medicação, né? Então, quando você tem um TEA que tem um suporte nível 2, 3, precisa de medicação, até mesmo para poder focar, conseguir sentar, porque senão eles não sentam, eles não conseguem sentar. Tem muita criança que a gente tem que fazer todo um trabalho para ele ficar em sala de aula, né? Porque não é fácil, é difícil. Eu tenho um aluno que ele começou com 5 minutos. Sentado. Não, para ele entrar na escola, né? Para ele ingressou na escola, ficou 5 minutos. Ele fica 5 Aí foi minutos, embora. aí vai com AT, né? Sim. Porque é importante o AT. É importante que primeiro a mãe, o pai, não sei, vai conhecer a escola, leva ele para conhecer a escola antes Sim, de entrar sim. para. Porque ele precisa de rotina, né, o autista? Ele precisa de rotina, a E gente precisa conhecer, por isso que é importante, a gente faz hoje, a gente entende assim. Quando a criança, a gente sabe que ele precisa de atendimento especial, a gente pergunta para a mãe, faz uma entrevista, né? Que é uma anamnese, onde a gente pergunta: seu filho é laudado? Ele tem Mas a terapia? mãe já chegou falando que a pessoa Que ele tem tem. transtorno? Certo. Porque não pode omitir. Não pode omitir. Mas tem mãe e pai que não sabe realmente. Ou não quer saber, não aceita. Não, assim, não É, quer saber, eu acho que a maioria. a Quando maioria. tá. Mas tem realmente que não sabe, acha que. O jeito tem, dele. tem criança que, É, principalmente quando a criança vai cedo para a escola, a mãe trabalha, põe a criança logo cedo, a escola que acaba na verdade é isso. identificando, né? Porque aí muitas mães só dão medicação à noite, que é hora de dormir. Aí Eu dói. sei. Aí de manhã não dá. Eu sou contra a medicação, né? Mas aí você vê que a criança não pode ficar assim. Ela precisa de medicação. Até mesmo para ela poder se socializar, para ela poder aprender. Ela precisa da medicação. E aí eles têm umas mães que viram blogueiras, né? E aí eu sou contra, eu não dou medicação. Você dá medicação para o seu filho? E aí começa a falar, mas quem sabe é o médico. Sim, contrariamente à determinação É. médica, ela se reúne. Só que aí, tanto é que eu tive que ir para o conselho tutelar e perguntar quais são os meus direitos. Isso é muito importante. Quais Aconteceu de a senhora já ter que ir ao fui. conselho Eu titular. comecei a ficar doente. Porque, assim, por mais que você faça pelas crianças, muitos pais, eles não reconhecem, são totalmente ingratos. Alguns vão até, vai denuncia que a gente não faz o correto, que a gente está obrigando a comprar material, mas como que eu vou incluir teu filho se você não quer comprar o material do teu filho? Vai estar diferente do amigo? A criança sabe, eles são muito inteligentes, Uhum. né?
Então, deixar bem claro que não é uma deficiência. A aptidão de percepção deles é É grande. muito grande, eles são muito inteligentes. Só que, assim, se é aquela da poda neural, né, que eu estava falando. A gente fala da necessidade do diagnóstico precoce. É porque quanto antes você diagnosticar, começar as terapias, ele vai ter uma vida normal. Ele vai ter uma vida normal. Porque ele vai se adaptar, ele vai começar na escola, ele vai ter vai estar normal. Eu tenho crianças lá que ninguém sabe. Mas por quê? Faz muito tempo terapia. E não terminou a terapia, não termina. Vai conforme a necessidade. Aí, com 3 anos, aí tem a primeira poda. Só para a gente não perder, em que caso a senhora precisou recorrer ao conselho tutelar? Então, quando eu comecei a ficar muito nervosa com as situações, porque a gente chama a família, né? Chama a família, fala, olha, ele tá batendo, ele tá desregulado, você tá medicando, é melhor levar no médico. A gente faz o relatório, você vai ao médico, vê se há necessidade de fazer uso de medicação ou não, né? Porque não é normal. Ah, mas em casa ele não é assim, Hum, entendeu? tem muito essa Tem resposta. muito essa resposta. Aí eu fui e falei, quais são os direitos da escola? Aí ela falou, né, que quando a mãe deixa de fazer aquilo que é dever dele, né, que é dar Sim, medicação para a criança zelar pela e criança. zelar e fazer as terapias. Terapia é mais importante ainda do que a medicação. Os dois são importantes, Sim, claro. mas a terapia é aquilo que muda a chave, muda a chave, né? Então, tanto é que tem crianças que elas precisam de AVD, né? Que é auxílio da vida diária. Então, por exemplo, vai Isso é uma a família, pessoa na casa dela para ajudar a mãe a lidar com a a criança, entender. a entender como que eu vou trabalhar isso com a criança dentro da minha casa, né? Para dar banho, como que eu dou banho, tem mãe, tem criança que não deixa. Então, vai muito de criança para criança. E aí eu cheguei na conselheira e falei, eu não tenho o que fazer. Ela falou, tem, tem. A mãe não está dando. Pode. Você primeiro faz uma reunião. Aí eu fiz uma reunião com todos os pais de Isso ativos. tem que ter documentado, né, doutor? Tá Está tudo dando lá. É termo, tudo em ata. uma ata. É tudo em ata. E aí nós convocamos, não foi nem convite, foi convocação. E aí nós trouxemos nossas coordenadoras, a gente tem a coordenadora de inclusão lá, né? Que a gente trouxe profissionais também que lidam, e trouxemos algumas mães que fizeram depoimento de como os filhos se desenvolveram com a medicação, com as terapias, e que é importante para que eles tenham uma vida normal. Ah, meu filho é autista, ele não vai aprender. Vai aprender. Depende de você. Então, primeiro tem que fazer a parte da mãe e do pai, que é medicação, terapia. Tem que fazer isso primeiro, depois escola. A escola não faz milagre. A escola não faz milagre. Então, e essa poda é assim: todos nós tivemos. Então, por exemplo, são 3 anos, por exemplo, você desenvolve, e aí perde uma parte daquilo. Só que se você tem a mais, você não vai sentir. Só se você não desenvolveu o suficiente nesses 3 anos, a criança começa a ter perda. E aí regride. Tem criança que estava desfraldada, começa a usar fralda de novo, ou falava algumas palavras, para de falar. Às vezes tá, eu vejo muito, não, tá com ciúme porque nasceu o O irmãozinho, irmãozinho não parou de sei o falar, quê, são, agora tá com birra. agora tá com Não tem birra, nada a ver. muitas vezes não. É esse olhar, sabe? E a criança pede socorro o tempo todo. A gente fica com muita dó, porque eles sofrem cada crise, né, que eles desregulam, e muitas vezes as pessoas olham com outros olhos, ele está em sofrimento, está em sofrimento.
né? Então, é o que a conselheira falou. Que aí, depois que todos os pais entendem que eles não têm só direitos, têm obrigações também, a escola tem os deveres, sim, né? A gente tem que garantir uma auxiliar em sala de aula para ajudar a professora e o aluno, né? A gente deixa as ATs, né, entrarem na escola, a gente acolhe essas profissionais também, porque elas estão ali para ajudar a criança. As clínicas também, quando a gente tem um atendimento delas, para elas poderem ajudar aquele aluno. Quando existe a parceria, família, clínica e a escola, é a receita do sucesso. Quando não tem, falha qualquer uma delas, aí não tem o que fazer. É isso que a gente tenta falar, sabe? E aceitar é o primeiro passo. Os pais. Aceitar. Porque se ele não aceita, não vai ter desenvolvimento. E aí, que depois, nos 5 anos, tem outra poda, aí vai piorando. Aí, se não fez nada até 5 anos, 7 anos, tem criança que não fala até 8 anos. E aí não consegue se alfabetizar, como que vai ler? Né? E aí é uma coisa que ele vai levar para a vida, esse déficit. Porque a educação infantil é a base de tudo. Sim. Se ela não tem um desenvolvimento motor, porque eles têm problema de pinça para pegar o O que é lápis, problema de pinça? pegar o lápis, né? Uhum. Então, o TO também faz essa parte de ajudar a pegar o lápis. Hoje a Faber-Castell tem uma linha para eles, né? Que são triangulares, hexagonais, então, eles são maiores, eles começam a pegar. Então, hoje o mercado está vendo a necessidade de adaptar algumas coisas para eles. Né? Então, hoje é muito mais fácil do que há muitos anos atrás, quando não tinha nada. Hoje tem clínicas especializadas que fazem as terapias, né? Os profissionais que ajudam no desenvolvimento dessas crianças. Né? Hoje eles sabem dos direitos deles, que eles podem ir ao parque, não pagar, eles têm esse direito, né, do acompanhante, não pagar transporte público, mas tem criança que não consegue ir no metrô com barulho do O apito. principal problema é o barulho. É sensibilidade. Sensibilidade, não precisa ser auditiva. Pode ser de toque. Não gosta que pegue. Não gosta. Não Na gosta que escola, como abrace. funciona quando é passeio extra? Eles vão É. ou A gente tenta levar, mas tem alguns que não conseguem, né? Então a gente nem mas a maioria a vai. maioria vai? Vai, E numa reunião de pais e mestres, sim. essa mãe da criança, como ela é tratada na reunião, como é abordado o assunto do filho dela, é fora do Tudo normal, é a parte, tudo à né? parte. Mesmo sendo qualquer criança, não precisa ser TEA. A gente chama sempre em reuniões à parte. Entendi. Não, Não ter Para nenhum não ter tipo de não ter, constrangimento. não ter exposição, né? Não ter exposição. Mas quando a gente vê num dia dos pais, dia das mães, uma criança que está ali apresentando junto com as outras, a mãe chora. Sim, Mãe chora, quem é porque é pai, o mãe, sabe. desenvolvimento. Cada detalhe importa, Não é lindo, né? a gente viu, eu vi vários vídeos que as outras crianças, às vezes eles não conseguem fazer algum movimento, alguma dança, os outros Vão lá, ajudando. Nossa, ajudam, é é muito maravilhoso. lindo. E eles fazem, olha, é muito bonito. E é importante essa, sabe, essa relação. Só que é uma relação muito difícil, não vou mentir para você, Não, não. lógico que É não. muito A difícil. senhora sabe que eu sempre falo que criança até uma certa idade, 6, 7, 8, é uma pessoa que não tem maldade nenhuma. Não tem nenhum tipo de restrição de raça, cor, religião. Uhum. A partir de um momento, 10, 12 anos, a criança começa a ficar malvada. A criança vira má. Ela comenta coisa que ela sabe que vai ofender, mas Vai é a de turminha propósito. deles, ele, sabe? Então passa lá uma pessoa que é uma pessoa mais reservada.
Aquele cara é um tonto, não sei. É. E Mas a gente, desde pequena, a gente fala sobre a questão do bullying, né? A é gente que na fala minha época da... eu era chamado gordo, baleia, ter tudo. Entendeu? Não, eu falo, a gente Eu fala nunca sobre liguei, eu dava pancada. isso. Saía na mão, pancada em todo Sempre mundo. existiu gordofobia, quem usa 4 olhos, né? Mas, E eu- sabe que o gordo, ele incomoda mais os outros do que ele se sente incomodado. Que o gordo tá lá ele tá feliz, mas o outro fala, nossa, olha o gordo. Como o cara é gordo, meu, o que você tem com isso? Mas sempre teve, não, né? mesmo japonês, que nem às vezes fala das cotas e tal, aí eu falo assim, gente, eu sempre fui, o oriental também ele é, É nada. é, Nós só é. queremos matar porque eles tomam todas as vagas da USP nossa. Só... Eu chamava de japoneusa, a Neuza, olho rasgado, e quando a gente fala assim sobre a questão eu estudei no Objetivo da Paulista, né? E lá só tinha chinês, japonês e coreano. E tinha eu lá também, mas era tranquilo. Eu ficava sempre atrás da Márcia Maruoca, porque é o seguinte, prova ela fazia, eu copiava. Gente, para que dois fazer se um dava conta? Mas é isso, a gente, de certa forma, também tem uma questão, né? Que a gente sofre também de bullying. Mas hoje, a, eu tento falar que a escola, além da educar, ela tem que preparar cidadãos Tá, certo. de bem, né? Certo. Então a gente assim não vai educar, porque educar é a Não, obrigação da família, vem de casa. Então muitas coisas que vêm de casa que a gente tenta falar que não é certo, mas né? às vezes você sabe Mas que vem acaba até criando, educando, viu? é, O que a escola faz, o pai não faz em casa, a mãe não faz, a é escola que na corrige. verdade tem criança que chega às 6:30 da manhã e vai embora às 7 horas da noite, Sim, né? Então fica muito mais tempo com a gente do que com os É, pais. por isso que eu falei que muita família não sabe o que o filho tem. É a escola que faz esse papel de passar lá, né? A gente acha que seu filho É, tem isso, tem aquilo. É o que acontecia por- comigo na alimentação. Tinha pai que não sabia o que o filho comia, porque ele fazia na escola todas as alimentações e falava: "Ah, meu filho falou que comeu uma tal de acelga. O que que é isso?", né? Porque é, a mãe chegava final de é que na semana, fazia, verdade comia hoje o que fora. acontece é o reflexo da alimentação de casa. Não come. Aí, quando a gente começa a introduzir frutas, que lá na nossa escola de educação infantil, todo dia tem fruta, ou em suco ou em fruta, em pedaços. Então, ele sabe o que, que é abacaxi, melão, uva, mexerica. Nossa, meu filho pediu mexerica, porque ele Né? come, sim. né? Come. E eles gostam. Então, a gente tenta fazer essa parte. Hoje, a escola, antes era o cuidar, né? Escola infantil era a escolinha da tia Cris que cuidava do meu filho enquanto eu trabalhava. Só que hoje é muito mais, né? Hoje é obrigatoriedade a partir dos 4 anos. Então, a educação básica começa aos 4 anos. Então, a lei, Com 6 anos, hoje está alfabetizado. Né? a maior parte, a pandemia atrapalhou bastante. Ah, sim. Atrapalhou bastante. Eu também dei a minha neta, né? Ela ia fazer o primeiro ano em 2020. Hoje já está no 5º ano, né? E, e ela teve muita dificuldade. Muita dificuldade. Quem pegou? Criança que estava no primeiro ano, na fase de alfabetização, não, a gente já sabe que educação à distância não funciona com criança. Imagina, nós, né? Eu tenho dificuldade, porque a gente não consegue se concentrar, você não consegue interagir, que para mim a educação é isso. Você aprende trocando experiência, você tirando uma dúvida com o professor. Eu não Não consigo, tendo medo de perguntar. não tenho Tem medo. pessoas que não perguntam porque elas serão satirizadas pelos demais. É impressionante. A pessoa ela tem vontade de perguntar e não fala, não, porque Deus falou, meu, você é burro. Hein? Ou senão, para de perguntar que eu quero ir embora, meu. O cara vai ficar falando aí, Mas para. hoje você vê que a criança não pensa.
É o Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, é o Google, agora é o chat. IA. É. E aí, quando você, né, hoje cada vez menos eles estão pensando, não são capazes de produzir um texto, entender aquilo que está lendo. Isso é muito triste, Eu acho que a porque evolução, ela tem que vir, lógico que tem que vir. Eu fiz curso agora de inteligência artificial. Ela tem que vir, mas amparar, eu não quero perder minha forma de raciocinar sobre os meus casos, sobre as minhas situações. Eu utilizo como uma ferramenta acessória. A principal é aqui, ó. e assim, ó, antigamente, é que eles estão falando, o que que é preocupante? Que todos os filhos eram melhor que os pais. O que a gente torce, né? Não, todos Doutora, os mas não filhos. é. Qual a satisfação de um O professor? QI dos Ver o filhos aluno era mais evoluído ultrapassar. que dos pais. O pai é ver o filho ultrapassar. Isso E hoje você vê que a maior parte não é pai. infelizmente. Então. E aí isso que é preocupante, sabe? E assim, a forma com que a criança ela é educada em casa, que eles são limites. O limite, a criança precisa do limite. Ela precisa. Às vezes ela clama por limite. Pelo amor de Deus, eu preciso de limite. A mãe não vê. E aí, quando você fala sim, 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 e o dia que fala não, Pronto. você é a pior pessoa do mundo. Muda tudo. Muda tudo. Então, eu acho que isso tudo é dentro Nós do. temos esses crimes bárbaros de filhos contra e de pais contra filhos. A vida está banalizada, né? Nossa, quando você vê a situação, tudo bem, eu estou mais habituado porque nunca consegui me desvencilhar do direito penal, direito civil, por isso que fui me especializar em ambos. Eu nunca consegui decidir. Eu gosto de um plenário de júri como não gosto de uma audiência de família. São minhas paixões. Mas tem casos que você raciocina e fala, meu Deus, mas qual a motivação disso? E aí sempre vem uma motivação, mas que nunca me convenceu. Nunca ninguém me convenceu com um caso em que a filha pega, vai e mata o pai e a mãe dormindo ou deixa isso acontecer. Eu acho não tem justificativa. Mas voltando na questão legal, né, do TEA, eu posso te falar assim que precisa urgente o governo, né? Porque isso não é só problema na rede particular, privada. Na rede pública tem muitos casos. Tenho amigas que Sim. trabalham, elas estão querendo sair da sala de aula porque estão ficando doentes. Numa sala tem 10, 12, só que lá elas têm 30. Como que você dá conta? Não dá conta. Não dá E conta. qual seria a sua sugestão, doutora? Eu preciso urgente de políticas educacionais voltada para o TEA. Precisa ter esse olhar. Não tem mais Não opção. basta a lei, tem Não. que fazer a coisa vigorar. E não tem mais opção. Se você não quer trabalhar com inclusão, você não pode ser professor mais, você não pode ter escola mais. É isso que tem. Você tem que ser. Nossa, isso eu estou raciocinando aqui. Deve também ter muito problema no socorro médico, né? Quando a pessoa ele é levado a um pronto-socorro e aquilo ele demora um pouquinho para captar quem é amigo, quem não é, porque sai do ambiente, deve ser terrível também. Não, eles têm problema, né? Porque tudo que sai da zona de Porque você falou que conforto tem que ter dele, um eles roteiro eles são na vida, sistemáticos, então. O que sai apavora, né? qualquer Para todo mudança mundo, de né? rotina Para deles. todo mundo. Ninguém fica Então, confortável. a previsibilidade, Sim. ela é essencial para eles. Então, falar, olha, filho, hoje nós vamos no shopping, mostra o shopping, nós vamos nesse lugar, vamos comer nesse restaurante. Restaurante é outra coisa que pai de autista não vai, porque o barulho, um monte de gente lá falando, Aí em volta da em mesa, os volta da outros mesa reclamando. reclamando. Avião deve ser também problema. Também. Fala, ó, você fica tranquilo aí 8, 10 horas. Tem uns vídeos de autistas também dentro de avião, que a própria companhia não treinou
a tripulação para isso. Então, precisa ter esse olhar, né? A lei está aí, as crianças estão aí, a criança, adolescentes, então tem adultos com TEA. Eu, com essa sua palestra, eu vejo que não são só os pais de autistas ou os autistas que precisam ir para as clínicas ou para a palestra, é toda a população para aprender a respeitar, entender, porque é fácil criticar. Nossa, olha que criança mal educada, os pais não dão educação, pô, você não sabe o que está acontecendo. É mais fácil falar que é mal educado, É mais violento. fácil criticar é mais fácil. Porque dá dó, porque ali você vê a criança em sofrimento. Você sabe que essa semana eu veio se despedir de mim um grande amigo coreano e eu tinha falado, senhor fulano, não vou falar o nome, que ele é muito reservado. Pô, me chamaram de velho gagá. Ele fez, doutor, quando te chamarem de velho gagá, você fala assim, eu já fui jovem idiota. Você ainda não chegou a ser velho gagá para saber quem tem razão. E é uma verdade. Bom, eu tô com o nosso limite, eu vou te agradecer demais e vou pedir, eu não faço, mas eu vou pedir para que a senhora deixe o telefone de contato ou o site, o que a senhora quiser, não só da clínica, como das escolas, porque nós estamos prestando um serviço de utilidade pública fazendo isso. Sim. Por favor. Nós estamos no Instagram, né? @espaço Jean Piaget. @espaço Jean Piaget. @colégio Jean Piaget. @colégio Jean Piaget. E Clínica Haraguchi. @clínica Haraguchi. Então, realmente eu faço questão porque, gente, vocês viram que. E nós estamos agora com um projeto, doutor, para ajudar as escolas. Então, nós estamos com a inclusão escolar.tea, também é nosso Instagram. Isso é escolas que precisem desse auxílio, precisem desse amparo. Repete, doutora, por favor. Inclusão escolar, tudo junto, .tea. Inclusão escolar.tea. É o nosso Instagram. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço o convite. Vou falar da Adriana. A Adriana trabalha com festas em escolas, que é aquelas festas feitas no intervalo, assim, alguma coisa rápida, mas que dá muita alegria às crianças. E o Instagram, qual que seria? @festas_ na escola. Esse é o Instagram? Uhum. @festas_ na escola. E tem também, Adriana, festas e eventos, é isso? Não, esse é o site. Esse é o razão social. Bom, então tá aí. Se precisarem, fica à vontade. Antes de eu encerrar, eu vou contar um caos, mas o caos que eu vou contar hoje aconteceu comigo e com a Adriana. Vocês sabem que eu gosto e fui criado lá para a roça. Fui criado lá em Tapiratiba, Guaxupé. Mandar um abraço para o Milton Neves, está passando por uma fase de chateação. Poxa, Milton, força, você é uma pessoa tão bacana, tão ativa. Deus não esquece de ti. E aí eu estava em Tapiratiba e me falaram, Tonho, me chamam de Tonho, vai ter uma exposição de gado em Guaxupé, só touro de alto padrão. Cada frasco de sêmen é sei quantos mil reais. Eu, Adriano. Nós chegamos lá, veio um senhor muito educado, falou, tudo bem, Tonho? Tudo bem. Tonho, vem ver aqui, ó, isso aqui é um touro Nelore, que veio de não sei aonde, custa não sei quantos milhões. Ele cobre num dia 10 vacas. A Adriana olhou para mim e falou, tá vendo? Aí ele foi e falou, ó, esse aqui, Tonho, esse aqui é um Jersey.
Ai, mas esse gado aqui, esse touro é demais. Se aqui ele cobre num dia 20 vacas. A Adriana olhou para mim e falou, tá vendo? Aí ele foi lá e falou, então, isso aqui é um guzerá, isso não é muito bom, não. Esse aqui só cobre 4 vacas por dia. A Adriana falou, tá vendo? Aí eu falei, não, peraí. Antes de ele apresentar outro, espera um pouquinho. Me diga uma coisa. É sempre com a mesma vaca? O cara falou, lógico que não. Aí eu olhei para dentro e falei, tá vendo? Eu sou velho e sou do direito.